Me conta aí, você tem um padrão que você vive repetindo? Sabe que vai dar ruim, mas na hora H não aguenta. E aí vem um arrependimento na sequência. Então continua por aqui, porque esse devocional é para você entender a saída antes de cair nessa armadilha. Hoje o nosso devocional de número 115, seguimos com o tema Você não está sem saída. E o trecho bíblico que nos guia é de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Prazer, eu sou Raquel Campos, sou coach e sou uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Paulo escreve à igreja de Corinto para corrigir exageros, impulsos e áreas desorganizadas da vida cristã. Era uma comunidade cheia de dons, mas também cheia de conflitos e fraquezas. Por isso, quando ele fala sobre tentação, ele não está falando só de pecados escandalosos. Ele está falando da luta real de gente comum, gente que ama Deus, mas ainda enfrenta impulsos, quedas e pressões. Isso também acontece dentro da nossa vida familiar, quando existe vontade de responder mal, quando tem o impulso de desistir no meio de uma conversa, o hábito de esconder o que está errado e quando tem um cansaço que faz a pessoa buscar alívio do jeito errado. Paulo está dizendo que a luta é real, mas nunca é maior do que a fidelidade de Deus. E o que mais toca nesse versículo é que ele quebra duas mentiras muito comuns. Uma delas é aquela mentira que diz, só eu passo por isso. Paulo responde dizendo que as tentações são humanas, são comuns a todos. Isso não diminui a sua dor, mas lembra que você não é um caso sem esperança. E a segunda mentira é aquela que diz assim, quando vier de novo, eu não vou aguentar. E aí vem a resposta mais forte do texto. Deus é fiel. Ele não abandona você no meio da pressão. Ele sustenta e também mostra uma saída. E essa palavra é preciosa, saída, porque muita gente sofre mais pela sensação de estar presa do que pela tentação em si. Fica presa num padrão de irritação, presa no silêncio dentro de casa, presa num hábito que corrói o ambiente familiar. E o texto diz, Deus dará forças e mostrará uma saída. E nem sempre essa saída vem de forma espetacular. Às vezes vem meio assim, ficar em silêncio por 2 minutos antes de ferir alguém. Sair do ambiente para respirar, pedir ajuda antes de explodir, desligar o que alimenta a sua fraqueza, admitir uma luta antes que ela vire destruição. Deus nem sempre tira você da luta na mesma hora, mas Ele nunca vai deixar você sem força e sem saída. Esse texto, ele encosta demais na nossa vida familiar de hoje, né? Porque a casa é um lugar de amor, mas também é um lugar de pressão, desgastes e gatilhos emocionais. Isso aparece no casamento, quando o cansaço do dia vira grosseria à noite, na criação dos filhos, quando a exaustão transforma a correção em explosão, na convivência com pais e parentes, quando feridas antigas fazem qualquer conversa virar defesa. Na vida pessoal dentro de casa, quando a pessoa vai acumulando tensão até começar a ceder em pensamentos, hábitos e reações que já sabe que vai acabar mal. Imagina aqui comigo e diz se essas situações não são reais. Você chega em casa, cansado, cansada, a casa está barulhenta. Alguém fala algo simples e a tentação é descarregar com quem está mais perto. A saída pode ser pausar antes de responder. Você está magoado, você está magoada com seu cônjuge e a tentação é punir com silêncio ou ironia. A saída pode ser falar com honestidade sem ferir. Você está sobrecarregado, sobrecarregada e tenta aliviar a alma com fuga emocional, comparação, consumo impulsivo ou isolamento. A saída pode ser dizer com sinceridade, eu não estou bem, preciso de ajuda. Muita coisa poderia ser evitada dentro da nossa casa se a gente percebesse a saída antes de ceder ao impulso. Pensa naquela pessoa que você conhece e que você sabe que está presa num ciclo vicioso, cedendo por impulso, detonando os laços porque reage no limite, magoado, magoada, exausto, exausta, sobrecarregado e sobrecarregada. Toda vez que a tentação aparece, essa pessoa cai e o arrependimento vem na sequência.
Essa pessoa precisa ouvir que não está só nessa luta. Deus não largou ninguém sem saída. Tem uma porta de escape bem ali. Só precisa acessar a porta antes de cair. Então pausa, encaminha esse devocional para ela, porque às vezes a única coisa que ela precisa é ouvir alguém falar: você não está sem saída. Deus colocou uma porta bem aí do seu lado. E a lei espiritual que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei da ação. Porque ela diz que não basta reconhecer o risco, é preciso responder a ele com atitude. E é isso que o versículo mostra. Deus dá força, mas também mostra uma porta de escape que precisa ser escolhida e acessada. Na vida familiar isso fica muito claro. É sair de uma discussão antes que ela vire humilhação. Pedir conselho antes que o casamento esfrie ainda mais. Ajustar a rotina antes que o corpo e a mente entrem em colapso. Pedir perdão cedo, antes que o orgulho aumente a distância. O escape de Deus quase sempre vem acompanhado de um passo prático seu. Bora começar a nossa sessão de coaching. Pensa com sinceridade em qual área da sua vida você mais tem sentido tentada a reagir do jeito errado. É no fim do dia, quando você chega cansada e qualquer coisa vira irritação? No casamento, uma mágoa acumulada tem alimentado frieza, ironia ou distância? Com os filhos ou com os parentes, você percebe que tem reagido mais no impulso do que na sabedoria? Qual é a tentação mais comum quando você está emocionalmente no limite? Se fechar e parar de conversar? Explodir com quem está perto? Buscar alívio em hábitos que roubam a sua paz? Agir como se ninguém pudesse ajudar você? Se você levasse esse versículo realmente a sério essa semana, o que mudaria na prática dentro da sua casa? Talvez a sua fala, você poderia escolher pausar antes de responder, ou de repente na sua rotina, pedir ajuda antes de chegar no limite. Nos seus vínculos, começar a perceber as pequenas saídas que Deus já está mostrando. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia eu cedi ao impulso ou percebi a saída que Deus colocou diante de mim. Hoje, seus 7 minutos são para reconhecer onde você mais precisa da força de Deus dentro da sua rotina familiar. E o nosso exercício recebeu o nome de receber a saída antes da queda. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando você perceber que se acalmou, comece o seu exercício. Primeiro dê nome à luta, então escreva e complete. Hoje, a tentação que mais tem me enfraquecido dentro da minha casa é... Pensa com honestidade. Segundo, reconheça a saída, então escreva e complete. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser... Complete com a sua verdade. Eu vou colocar alguns exemplos, mas você use o que fizer sentido para você. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser respirar antes de responder. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser pedir ajuda. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser sair um pouco do ambiente. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser conversar antes de acumular. Se eu perceber a saída de Deus, ela pode ser voltar a orar antes de agir. E terceiro e último, escolha um gesto simples para hoje, porque você já aprendeu que nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa terceira e última parte do exercício, você vai escrever, completar e vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Vou te dar 3 exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um padrão que normalmente me leva a reagir mal. Antes de terminar o dia, eu vou escolher uma resposta mais sábia dentro da minha casa. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar que Deus não me deixou sem forças nem sem saída. A ideia desse exercício é simples, é não esperar o estrago acontecer para buscar socorro. Então vamos lá, conta para mim, em qual área da sua vida familiar você mais tem se sentido tentada? Você mais tem se sentido tentada a reagir do jeito errado? Aquela que você sabe que vai prejudicar? E a pergunta mais importante, alguma vez você já tinha parado para perceber que Deus sempre coloca uma saída ali perto, mas você cede antes de vê-la? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele só termina quando você decide que a porta de escape vale mais do que um impulso.
Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você pediu direção de verdade. E hoje você aprendeu que perceber a saída antes da queda é o caminho para viver livre. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salve esse devocional para ouvir naqueles dias em que você estiver no limite e precisar se lembrar que Deus colocou uma saída e ela está logo ali. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces minhas fraquezas, meus limites e as áreas em que eu mais me sinto pressionada dentro da minha própria casa. Tu sabes onde eu tenho sido tentada a reagir no impulso, a falar sem pensar, a me fechar, a desistir ou a procurar alívio do jeito errado. Hoje eu te peço, fortalece-me por dentro. Quando a pressão vier, lembra meu coração de que Tu és fiel. Quando o impulso crescer, ajuda-me a perceber a saída. Quando eu estiver no limite, não me deixe agir como se estivesse sozinha. Eu quero viver de um jeito mais sábio dentro da minha família. Quero proteger meus vínculos. Quero interromper padrões que machucam. E quero aprender a escolher a porta de escape que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém.